Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio da Jornada do Discípulo. O episódio de hoje nós falaremos sobre o Vale da Humilhação. E é onde muitos acabam desanimando da fé, pensando que entenderam errado a voz de Deus e desistindo da caminhada, desistindo da jornada. Durante a nossa caminhada cristã, terá um momento em que o Senhor nos permitirá chegar até o Vale da Humilhação. E o que acontece nesse vale? O vale é ali onde o Vale da Humilhação é ali onde você vai ter que descer. Você vai ter que reconhecer as suas fraquezas diante de Deus. E muitas vezes a gente tem que reconhecer como que isso acontece. Porque chega um determinado da nossa caminhada cristã em que o diabo vem nos acusar de tudo aquilo que a gente fez no nosso passado, vem com acusações e a gente fica ali se esforçando, falando, não, eu creio, eu sou nova criatura, mas a gente fala aquilo dali, quase que da boca pra fora, ainda que a gente pense que tá falando aquilo ali de coração. Então, no momento que a gente tá passando pelo Vale da Humilhação, o Senhor não desperdiça nada. No momento que a gente está passando pelo Vale da Humilhação, o Senhor está trabalhando o nosso ego, está tratando do nosso orgulho, para que a gente reconheça que sem Ele, sem Deus, sem Jesus, nada a gente pode fazer. E para a gente avançar um nível a mais na nossa caminhada, para a gente sair do Vale da Humilhação, para a gente crescer, amadurecer, ter mais intimidade com Deus, é necessário sim passar por esse vale e reconhecer a nossa pequenez, o nosso tamanho minúsculo perto da grandeza de Deus, e que ainda assim Ele nos ama infinitamente e tem uma vida, um futuro de paz e de bem pra gente, como diz em Jeremias 29:11. E nesse momento que a gente tá passando pelo Vale da Humilhação, o que o Senhor espera de nós? Ele espera que a gente não venha usar máscaras com Ele. Não venha, Deus, isso aqui tá acontecendo, mas tudo bem, Deus, porque eu sou uma pessoa humilde. Não é você quem vai dizer isso pra Deus. É Deus que vai ali provar o seu coração, analisar o seu coração e ver se você realmente é humilde. E na hora que nós estivermos nesse vale em que acontecem situações para ir de frente ali com o nosso orgulho, bater de frente ali com o nosso ego, e que o diabo vier com acusações, falar que é punição do Senhor, falar que as promessas não irão se cumprir, falar que nós nunca seremos bons o suficiente, realmente nós nunca seremos bons o suficiente. E quando a obra for completa, que nós formos bons o suficiente, o Senhor vai nos recolher. E o que o Senhor espera de nós? Que nós temos que rebater essas acusações do inimigo. Sim, nós podemos ter falhado no nosso passado, nós podemos até ter vacilado do nosso pé agora neste momento no Vale da Humilhação, ter se justificado, ter rebatido a humilhação de alguém, ter ofendido, até alguém numa resposta que a gente deu por ter sido ali testado, no nosso ego. E o que o Senhor quer? Que nós nos lembremos da palavra de Deus, e que a gente rebata as mentiras do inimigo, que muitas vezes também vai usar a própria palavra de Deus, assim como ele fez com Jesus no deserto, e vai querer distorcer a palavra para fazer a gente pensar que a gente não é humilde, para fazer a gente pensar que a gente está ali não passando por um processo de reconhecer a nossa dependência de Deus, mas ele vai querer fazer a gente pensar que a gente está sendo punido por Deus por algo de errado que a gente fez, sendo que na realidade é só uma aprovação.
o Senhor tratando o nosso ego ali no vale da humilhação. E esse vale é importante a gente passar, por quê? Porque embora a gente já tenha caminhado um pouco, já pense que é uma pessoa transformada, nessa hora vem a prova para o Senhor ver o que sai de nós nessa situação, se é vinho ou se é vinagre. E também o Senhor espera que ainda nessa situação, ainda nesse vale, quando a gente servir aos outros, quando a gente servir a nossa família, que seja por amor ao Senhor e não por obrigação com a sociedade, com o padrão do mundo, mas que seja algo feito como para o Senhor, como Ele mesmo fala na palavra. Fazei como se fosse ao Senhor. Isso também inclui nós mulheres, que às vezes pensamos, nossa, eu pareço um rato correndo na rodinha, que as tarefas de casa, tarefas com minha família não acabam, sou igual às misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã. E o Senhor quer que a gente sirva ao nosso próximo, à nossa família, com amor, porque nisso nós estamos reconhecendo que tudo vem do Senhor. Nós estamos reconhecendo que tudo que está nas nossas mãos veio do Senhor. E que a nossa forma de agradecer, fazer e cuidar de tudo aquilo que está nas nossas mãos com amor ao Senhor, sem esperar reconhecimento humano. E nisso nós estamos prontas para ir para a próxima fase da jornada da caminhada cristã, que ainda é um pouquinho pior, é o vale da sombra da morte. E o que é tratado nesse vale? O que é tratado são os nossos medos, até uns inseguranças, medos paralisantes que a gente pensava que não tinha mais. E é como se a gente estivesse andando em meio a uma escuridão, que a gente fica pensando, meu Deus, eu recebi uma promessa assim, 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 mas o cenário se tornou um caos totalmente ao contrário daquilo. Pra onde eu vou? O que eu faço? Mas quem tem Deus, quem tem a palavra de Deus, quem se guia pela palavra de Deus, não fica perdido e não pode ficar parado no meio do caminho. O que a gente faz nesse vale de sombra da morte? A gente se move pelo que a gente sabe. Se no vale da humilhação a gente aprendeu quem Deus é, a gente reconheceu quem Deus é, no vale da sombra da morte a gente tem que caminhar pelo que a gente sabe. Nós precisamos lembrar os nossos testemunhos pessoais com Deus, lembrar do que Ele já fez nas nossas vidas, e isso ser um combustível para nós darmos o próximo passo nesse vale, porque apesar da escuridão, o Senhor, o Espírito Santo, está conosco em todo o tempo e Ele não nos deixa. E nós precisamos dar esse passo, ainda que esteja difícil, ou impossível, ou a gente não esteja vendo o chão. A gente precisa se mover pela fé e não pelo sentimento, pelo que estamos vendo no cenário atual. Esse é o vale da sombra da morte, em que quando temos ataques espirituais, parece que nós vamos morrer. Parece que todas as promessas que Deus nos fez foi coisa das nossas cabeças. E é isso que o diabo quer que a gente pense. Só que nós não podemos confundir ataques espirituais com punição de Deus. São somente ataques espirituais que nós vencemos com o quê? Lembrando a nossa identidade, lembrando que somos filhos e lembrando que nenhuma arma prosperará contra os filhos de Deus. Nesse momento que o Senhor está tratando o nosso medo, nos aperfeiçoando no amor, é preciso que a gente continue caminhando, mesmo sem ver nada. E isso é o que? É a fé perseverante, a fé que não se move por sentimentos e nem por vista, mas a verdadeira fé que o Senhor espera de nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse dia, Senhor, nós entregamos, Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nós Te entregamos, Pai, qualquer medo que esteja oculto dentro de nós, Pai, e que tem tentado paralisar a nossa caminhada contigo, a nossa transformação completa contigo. Senhor, nós não seremos dos que retrocedem, Pai. Neste momento, Pai querido,
Derrama, Senhor Jesus, da tua unção. Fortalece, arranca todo medo, arranca toda dúvida, Senhor Jesus. E nos traz à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. Para que nós continuemos a nos mover pela fé e não pelo que vemos, Pai. Ó Senhor, renova em nós hoje um espírito, Senhor, um espírito inabalável e um coração puro, Pai querido. Um coração livre do ego, livre do orgulho, livre de toda rebeldia, Pai. E que os nossos olhos se mantenham fixos em Ti, Pai, para que nós possamos continuar nessa jornada, Senhor, e alcançar a plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que nossas orações são ouvidas e que a resposta sempre chega, Pai. Não da forma que queremos, mas chega no momento certo, Pai. Obrigada, Senhor, por estar conosco nessa jornada. E eu te peço, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e que essa palavra tenha falado com cada um e que cada um venha praticar e ver, reconhecer quem o Senhor é na vida deles e que eles sejam livres, Pai, de todo medo, Pai, que tem tentado paralisar a vida deles, a jornada deles, Pai. É isso que eu te agradeço, que eu te peço e te agradeço porque eu sei que o Senhor já está se movendo em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um episódio da série A Jornada do Discípulo. Se você gosta de conteúdos como esse, se você acha que tem mais alguém que pode gostar, envie esse vídeo para essa pessoa e não deixe de se inscrever, deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E se você acha que é relevante, então curte e compartilha também esse canal. E vamos continuar juntos, vivendo e aprendendo a cada dia mais a viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Um beijo e até o próximo vídeo.